Graça e paz, amados irmãos, irmãs, uma boa noite no Senhor, uma boa noite de salvação. Nós louvamos a Deus por mais uma vez estarmos reunidos nessa noite, noite de domingo, para podermos adorar ao Senhor, para podermos bendizer o Teu nome, adorar a Ele, que é digno de honra e de glória. Nós queremos acolher a todos nessa noite, a vocês que nos assistem pelo canal do YouTube, pelo Face. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, queremos agradecer a Deus por você estar nos acompanhando aí na sua casa, juntamente com a sua família, este culto da família, aonde nós podemos nos render aos pés do Mestre, aonde nós podemos proclamar o Teu amor, aonde nós podemos adorar a Ele na beleza da Sua santidade. Por isso, nesta hora, eu quero convidar a você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e juntos orarmos ao Senhor. Pedir a Ele que as Suas mãos estejam estendidas sobre nós, pedir a Ele que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir o seu clamor, para ouvir a sua oração nessa noite. Pedir a Ele, acima de tudo, que a sua boca esteja aberta para falar conosco, para nos conduzir, para nos dirigir, porque nós precisamos disso. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da sua luz, da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia. Por isso, nesta hora, eu convido você, se coloque de pé aí onde você está, na sua casa, e vamos agora, juntos, orar ao Senhor, pedir a Ele que os seus anjos estejam acampados ao nosso redor e que a sua presença encha a sua casa, encha as nossas vidas nessa noite, noite de adoração a esse Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos Te agradecer, queremos Te louvar, queremos Te bendizer por estarmos reunidos nessa noite para adorar o Teu nome. Pai querido, Deus Santo, toma-nos em Tuas mãos, abençoa-nos, ó Pai, e visita cada lar nessa noite, cada família nessa noite, meu Deus. Ó Senhor, que as suas casas possam se encher da sua glória, que os teus anjos, Senhor, possam estar acampados ao nosso redor e que nós verdadeiramente, Senhor, possamos nos deleitar, entregar a Ti a nossa verdadeira adoração, entregar a Ti, Senhor, o nosso verdadeiro louvor, ó Pai. Por isso, meu Senhor, nessa noite, acolhe-nos neste culto, acolhe as nossas vidas, Pai, acolhe, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos, ó Pai, acolhe, Senhor, a todos aqueles que estão, ó Pai, participando deste canal, deste vídeo, deste culto, Senhor, nesta hora. Pai, nós pedimos as Tuas bênçãos. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que os Teus ouvidos estejam abertos ao clamor do Teu povo, que os Teus olhos estejam abertos, ó Pai, ó Senhor, sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, e que a Sua boca, Senhor, fale conosco, nos oriente e nos guie, Senhor. É a nossa oração nessa noite, é o nosso pedido, é o nosso clamor a Ti, ó Pai, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Salvador da nossa alma. É em nome do Seu Filho Jesus Cristo que nós oramos, que nós pedimos. Amém e amém. Louvado seja o nome desse Deus Todo-Poderoso. Ele se faz presente em nosso meio, Ele se faz presente na sua casa. Por isso, nesta hora, eu quero te convidar a você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 37.
O Salmo de número 37 é um salmo muito especial, um salmo muito conhecido. Gostamos de oferecer os seus versos quando alguém que faz parte do nosso círculo íntimo, do nosso círculo de amizade, comemora um ano de vida, comemora mais uma primavera, e nós gostamos de oferecer este salmo. Mas é neste salmo que eu gostaria de meditar e trazer algo especial para você nessa noite. Salmo de número 37, nós vamos ler os versos de 1 a 9. Salmo 37, os versos de 1 a 9. Diz assim o salmista: não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve eles secarão como a relva e murcharão como a erva verde. Confie no Senhor e faça o bem, habite na terra e alimente-se da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor, espera nele, não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ira, abandone o furor, não se irrite, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores, todos eles serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Palavra de Deus para os filhos de Deus nesta noite. O tema deste salmo é bem claro: não te indignes, não te aborreça, não fique zangado com a prosperidade, com o sucesso daqueles que estão ao seu redor, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não guardam os seus mandamentos, daqueles que são ímpios, são soberbos, são arrogantes em si mesmo e que estão ao todo tempo maquinando o mal e fazendo o mal. O salmista diz aqui: não se irrite, não se indigne com isso. O salmista aqui ele diz, mas pelo contrário, ele nos convida a nos deleitar no Senhor. Ele nos convida a buscarmos o Senhor. Ele diz assim: olha, não perca tempo, não perca energia com o ímpio, com o mal. Não, pelo contrário, deleite no Senhor. O que é se deleitar no Senhor? É desejar uma única coisa, é desejar somente a sua intimidade, a sua presença na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. E ele diz: olha, e se os seus desejos estiverem em conformidade com os desejos do Pai, ou seja, se os seus desejos estiverem lá nivelados com os mesmos desejos do que de Deus, do Todo-Poderoso, Ele te concederá, Ele te abençoará, porque Ele tem prazer em abençoar os seus filhos e as suas filhas. Por isso Ele diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O verso 7 ele diz: descansa, confia, espere, mas não se aborreça, não se indigne, não se ire, não levante o mal, não seja instrumento do mal,
mas a você deve se lembrar, que os ímpios e os malfeitores vão passar como a erva, que nasce, cresce e depois ela murcha, seca e morre e se passa. Mas aqui o salmista diz: olha, o justo, aquele que teme ao Senhor, esse permanecerá, esse herdará a terra, novos céus, nova terra. Oh, que dia glorioso! Oh, que promessa gloriosa para aqueles que temem a Deus, esperar aqui a volta do Mestre, a volta do Senhor Jesus Cristo, a sua segunda vinda. Aqui o salmista, ele é claro: olha, não olhe para as coisas más, mas espere nas coisas boas, espere nas coisas do alto, espere, seja temente a Deus, confie, descanse, deleite e herde a terra. Assuma essa promessa, tome posse dessa promessa gloriosa nessa noite. É uma promessa para você, é uma promessa para mim. Por isso, nessa noite, eu quero dizer para você, eu não sei como é que foi a sua semana, se foi uma semana de ira, de indignação, assim como o salmista se indignou com a prosperidade do ímpio. Mas eu não sei qual foi a sua indignação durante essa semana. Foi por uma injustiça, foi por uma mentira, foi por uma calúnia, foi por algum engano. Eu não sei se você se enfureceu, eu não sei se você se deixou abater, se você se prostrou, se você deixou que a raiz de amargura tomasse o seu coração. Eu não sei como foi a sua semana, mas eu sei de uma coisa, que se nessa noite você abrir o seu coração, eu sei que se você nessa noite desejar mais do que todas as coisas, se deleitar no Senhor, buscar essa intimidade com Ele, eu sei que nessa noite, se você descansar nele, a promessa é certa na sua vida: você herdará a terra, você herdará novos céus, nova terra, você poderá ter os desejos do seu coração concedido, se assim for da vontade do Pai, se vocês estiverem na mesma sintonia. Por isso o salmista convida: ei, saia da sintonia deste mundo e se sintonize com o Senhor. É o meu desejo, é a minha oração para ti nessa noite. Entre em sintonia com o Pai, entre em intimidade com o Pai e louve a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e na terra. Por isso, nesta hora, eu te convido, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz e sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo
a este momento, um momento muito especial, que é o nosso momento de confissão, que é o nosso momento onde nós podemos nos render ao Senhor, podemos confessar os nossos pecados, podemos aí nos render a esse Deus que é rico em perdoar. Por isso, nessa noite, eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, no finalzinho do Sermão do Monte, capítulo de número 7. Nós vamos ler apenas 2 versos. Mateus, capítulo de número 7, versos de número 13 e 14. Convido a você, neste momento, a abrir o seu coração para aquilo que a palavra de Deus tem para falar conosco. São 2 versos conhecidos, meu e de vocês também, que diz assim: palavras do Senhor Jesus sobre as nossas vidas. Diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Palavra de Deus para as nossas vidas nessa noite. Aqui são as palavras de Jesus no final do Sermão do Monte. E aqui o tom já é um tom de advertência. Olha, vocês estão ouvindo tudo isso de mim. Vocês estão ouvindo este grande sermão, mas vocês vão ter a opção, vocês vão ter o livre-arbítrio de poder escolher o caminho, de poder escolher tudo aquilo que eu preguei aqui sobre este monte ou não. Vocês vão ter a opção de escutar, ouvir, experimentar, viver aquilo que eu trago de novo para vocês. Mas se vocês não quiserem, eu alerto a vocês, eu advirto vocês. E Jesus, é claro, Ele vai falar: há 2 caminhos, há 2 portas, um caminho estreito, uma porta estreita, e essa leva à vida, essa leva à salvação, essa leva para o encontro com o Pai. Que caminho é esse, pastor? É o caminho do discipulado, é o caminho da disciplina em Cristo. Qual a disciplina em Cristo? Aquela de negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Ele. É aquela no qual confronta a nossa vida, é aquela que nos chama para um total arrependimento, é aquela que quer nos mostrar que verdadeiramente nós não somos nada, somos pecadores e carecemos do amor, da graça e do perdão de Deus. É a porta estreita, é a porta que exige de mim uma posição, uma escolha. É a porta do caminho dos frutos dignos de arrependimento. Quais são eles, pastor? Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. É a porta estreita, mas é a porta da disciplina. É a porta aonde, se você não estiver em Cristo e Cristo não estiver em você, você não vai entrar. Você não vai alcançar a vida. Por outro lado, Jesus, Ele vai dizer: olha, mas há também a porta espaçosa, há o caminho largo, é o caminho, é a via
daqueles que não querem nada com Deus, daqueles que não querem compromisso com a sua palavra, daqueles que dizem que são uma coisa, mas na verdade não são, são lobos disfarçados de ovelha, de pele de ovelha, mas que na verdade os seus corações estão sujos, os seus corações os enganam, eles não produzem as obras, aí os frutos dignos de arrependimento, mas produz as obras da carne, idolatria, lascívia, prostituição, rebeldia, produz aí tudo aquilo que é contra Deus e contra a sua palavra. A porta larga é a porta daqueles que não confiam na palavra de Deus, não creem na palavra de Deus, acham que a palavra de Deus não é verdadeira, ou creiam em parte da palavra, mas desprezam a outra. Aquilo que lhe faz bem, que lhe convém, acreditam, mas aquilo que lhe confronta, dizem que é mentira, dizem que não é verdade. O caminho da porta larga é um caminho que seduz muitos, e Jesus vai dizer aqui, e são muitos os que entram por ela, mas o caminho da porta estreita, não, esses são poucos que entram por ela. E nessa noite eu e você, não sei qual é a porta que tem te seduzido, eu não sei qual é a porta, qual é o caminho pelo qual você tem andado, mas nessa noite, como pastor, eu preciso te fazer um alerta, assim como Jesus ao final do sermão do monte lhe fez: escolha a vida, escolha Deus, se arrependa, confesse os seus pecados e diga para Deus: Deus, os meus pés se desviaram para a porta larga, mas nessa noite eu quero me prostrar diante de Ti, eu quero me render diante de Ti, eu quero confessar os meus pecados, eu não quero a morte para a minha vida, eu não quero estar como a multidão, como muitos que estão para o caminho da perdição, mas eu quero a vida, eu quero Jesus, eu quero Deus, eu quero a Sua palavra, eu quero estar aos Teus pés, eu quero aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador. E se você quer aceitar mais uma vez: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, eu sou um pecador, eu sou um miserável, levante a mão aí na sua casa, aonde você estiver, e aceite esse Cristo, confesse a Ele, se achegue a Ele. Ei, você que é crente, que também se deixou seduzir por essa porta, é noite de arrependimento, é noite de confissão. Venha até Jesus, venha até Jesus, venha como está, mas deixe Ele transformar a sua vida, para você não ser mais como era antes, mas para ser agora, a partir de agora, uma nova criatura. Por isso eu convido você nesta hora a curvar a sua cabeça. Aqueles que puderem ajoelhar, se ajoelhem. Vamos orar ao Pai, vamos confessar ao Pai e vamos pedir a Ele misericórdia. Perdoa os nossos pecados. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, Senhor, humildemente aqui diante da Sua presença, pedimos ao Senhor o perdão dos nossos pecados, pedimos a Ti o perdão das nossas falhas, pedimos a Ti o perdão das nossas transgressões, das nossas iniquidades, pedimos a Ti, ó Pai, porque temos nos deixado seduzir pela porta larga, pelos prazeres da porta larga, Senhor. Temos, ó Pai, trilhado esses caminhos, Senhor, mas hoje, Pai,
Ó Senhor, nós confessamos a Ti que nós não queremos a morte, nós não queremos ir para o inferno. Senhor, nós não queremos, Pai, o que nós queremos é a vida, é Jesus. O que nós queremos é nos arrepender, é nos confessar, é abandonar e viver uma nova vida para Ti. Por isso, Senhor, nesta hora, perdoa os nossos pecados. Escreve mais uma vez, Pai, o nosso nome no livro da vida. Senhor, restitui a alegria, o prazer de estar em Ti, de confiar em Ti. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, e ao levantarmos, ó Pai, ó Senhor, ó Deus, todo o peso do pecado fique para trás, e que possamos agora ir em direção à porta estreita. Pai, é a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que Deus em Cristo cada vez mais aí te conduza pela porta estreita, te conduza por esse caminho da salvação, te conduza pelas suas palavras, pelos seus mandamentos. Que Deus em Cristo ilumine a sua vida e que você possa viver uma vida frutífera, uma vida com frutos do arrependimento, com frutos de quem nasceu de novo e está disposto a trilhar o caminho da vida em Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Entre por esse caminho, entre por este belo, podemos dizer, aí, por essa bela porta. Entre por ele e você não se arrependerá. Em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar,
Graça e paz, meu amado irmão, minha irmã. É muito bom estar aqui, mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, a partir do verso de número 1. 2 Crônicas, capítulo 15, verso de número 1. Crônicas se encontra ali logo depois do livro dos Reis e antes, do livro de Esdras e Neemias. 2 Crônicas 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo o Judá e Benjamim, escutem. O Senhor está com vocês, enquanto vocês estão com ele. Se o buscarem, ele se deixará achar, mas se o deixarem, ele também os deixará. Israel esteve por muito tempo sem um verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os moradores daquela terra. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os afligiu com todo tipo de angústia. Mas sejam fortes e não deixem que as suas mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Ao ouvir essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, Asa se animou e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, bem como das cidades que havia conquistado na região montanhosa de Efraim. Ele renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo o Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que estavam morando entre eles, porque muitos de Israel passaram para o lado de Asa, vendo que o Senhor, seu Deus, estava com ele. Eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor dos despojos que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscar o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma, e de condenar à morte todos aqueles que não buscassem o Senhor, Deus de Israel, tanto os pequenos como os grandes, tanto homens como mulheres. Juraram ao Senhor em alta voz, em júbilo e ao som de clarins e trombetas. Todo o Judá se alegrou por causa deste juramento, porque eles juraram de todo o coração e de toda a boa vontade, buscaram o Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte.
Amém. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Bom, aqui a gente ouviu uma parte, né, da história do reinado de Asa. E assim, logo após o período, né, que Salomão ali, filho de Davi, morre, o reino ele começa a viver uma decadência, porque o povo ele havia abandonado a Deus, e os reis que sucedem ali depois de Salomão, que é Roboão e também Abias, eles começam a fazer coisas erradas. O texto de 1 Reis, capítulo 15, vai dizer que esses dois reis, eles andaram em todos os pecados que eles haviam cometido. Abias, ele andou em todos os pecados que seu pai havia cometido diante dele, e o coração não era reto diante do Senhor. O rei Asa, aqui, né, de Judá, ele era bisneto de Salomão. Ele era filho de Abias e neto de Roboão. Portanto, ele sabia que seu bisavô Salomão e também Davi havia feito uma aliança com Deus, e por isso eles prosperaram em seu reinado. Por isso, Asa ali, ele também resolve fazer uma aliança com Deus depois de ouvir as palavras do profeta Azarias. O reinado de Asa dura 41 anos. Os primeiros anos do seu reinado foram marcados por uma grande paz que ali estava sobre Judá. Nesse tempo, o rei Asa ele vai dar início, né, vamos dizer assim, ao seu programa de reforma religiosa ali no povo. Então, quando a gente olha no tempo de Roboão, Abias, os cultos pagãos foram encorajados em Judá. Mas Asa ele vai abandonar, né, essas práticas que já era comum ali no meio do povo de Deus. O propósito de Asa era resolver o problema da idolatria que Judá estava vivendo naquele tempo. E ele se empenhou em destruir as imagens, altares dedicados a falsos deuses. Vai ter um momento, se você continuar lendo, o versículo 16 do capítulo 15, Asa ele vai chegar a um ponto tão culminante ali do seu reinado, que ele vai ter que tirar a sua mãe do posto de rainha, mãe, né, por causa do envolvimento dela com a idolatria. Ela vai dizer a história que ela ergueu uma imagem a uma deusa chamada Azera, que na história cananita era a deusa da fertilidade. Mas quando nós olhamos essa história, né, de Asa, parece que de certa forma essa reforma religiosa que Asa tenta ali imprimir no povo foi de uma forma parcial. Isso porque em algumas partes, né, do texto, se você for ler o capítulo 14, o capítulo 16, você vai ver que o texto bíblico vai dizer que em certos lugares altos foram resolvidos por eles, enquanto os outros permaneceram. Ou seja, ele não conseguiu remover todos os altares, todas as formas de idolatria que tinha naquele povo. Então, ele vai propor, né, algo ali para aquele povo, que deixassem toda a adoração pagã e se voltassem, né, a Deus, voltassem, dedicassem, buscassem realmente aquele Deus que fazia milagres, fazia coisas que eles sabiam que poderiam vivenciar. E a cronologia, né, dos acontecimentos durante o reinado de Asa, ela não vai ser bem estabelecida, né? Mas nós percebemos, né, que
Asa, ele vai fortificar várias cidades, ele vai formar um exército muito importante ali naquele tempo, durante o seu reinado. Ele vai ser um rei temido, não porque simplesmente ele tinha um exército forte, mas porque Deus ali estava ao seu lado, porque aquele homem, aquele rei, ele se coloca diante de Deus, ele refaz a aliança que havia se perdido com Deus. E ali, o texto nós lemos no capítulo 15, no versículo 15, que o Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa, ele se envolve em algumas campanhas militares significativas. O livro de Crônicas vai contar que Asa, ele derrotou vários reis, vários exércitos. Mas também vai enfatizar sempre que ele, durante essas batalhas, ele colocou a sua confiança em Deus e a sua vitória foi alcançada. Depois disso, houve uma renovação da aliança do povo com o Senhor, porque o Senhor viu que Deus estava ali ao lado do rei, Deus estava fazendo prosperar vamos dizer, aquele reinado, aquele rei, né? Aquela proposta, né? E a grande pergunta que eu quero fazer nessa noite é: como está a sua aliança com Deus, né? Porque por várias vezes, se nós formos olhar, nós colocamos outras coisas no lugar que é unicamente de Deus. Se você for parar para pensar, muitas das vezes nós somos como esse povo que vivia em meio à idolatria, que adora outras coisas, dedica o seu tempo exclusivamente a coisas que é da sua carne, da sua vontade, e esquecem totalmente das coisas que são de Deus. E nós vemos que aquele reinado, aquele povo, enquanto ele não se voltou para Deus, eles viviam em constante tribulação, em constante dificuldade. Mas a partir do momento que levanta um rei que está disposto a renovar uma aliança com Deus, esse povo começa a vencer as batalhas. Aquela tribulação, ela passa e esse povo começa a viver em paz. E eu quero destacar, algumas coisas na vida do rei Asa, para que nós possamos entender o real significado de ter uma aliança com Deus e algumas coisas que a gente tem que se policiar para não perder o propósito, a vontade de Deus na nossa vida. Porque assim, o rei Asa, ele foi um rei muito bom, mas em determinado momento ele também peca, ele falha. E quando isso acontece, a gente vai olhar que eles começam a perder. Então a gente tem que ficar vigilantes. E a primeira coisa, que eu quero compartilhar e que está no capítulo 14, depois você pode estar lendo o capítulo 14 aqui, que também conta sobre a história, de Asa, do reinado de Asa. Vai dizer que a primeira coisa que ele vai fazer é desfazer as alianças com o mundo. O que quer dizer isso? Ele deixou de lado as coisas que estavam influenciando, as coisas que não eram de Deus. Ou seja, ele desfez tudo aquilo que estava fazendo mal. A primeira coisa que ele vai fazer é desfazer das coisas do mundo, ou seja, desfazer das coisas mundanas. Ele abriu mão disso. Ele acaba com os altares a outros ídolos, a outros deuses. Ele convida o povo a buscar ao Senhor. Como eu já falei, até a sua mãe, que era idólatra, ele tira ela do seu cargo ali, porque ele falou: eu quero algo novo. Eu quero que esse povo viva algo novo, e para viver algo novo ele tem que deixar as coisas passadas. Ele tem que deixar
as coisas mundanas. Ele tem que deixar o pecado, a idolatria de lado. Então, quando ele faz ele desfaz, né, essa aliança com o mundo, ele vai vivenciar algo com Deus, ele vai vivenciar algo sobrenatural. Então, vai dizer o texto que houve paz de tal maneira que os etíopes, que era um exército, né, que tentou invadir ali, né, ajudar, invadir o reino de Asa, com um exército gigantesco. E vai dizer o texto que o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Então, para desfazer, né, as alianças com o mundo, é preciso parar de fazer o que é errado. Você sabe o que é errado. Você sabe o que você tem errado, falhado. Então, primeira coisa, Asa ele olha, nós estamos adorando a outros deuses que não são verdadeiros. E ele para com isso. Ele cessa, ele acaba com os altares. Ele tira todos aqueles que estavam ali na sua corte, que adoravam outros deuses, para que isso não influenciasse o seu reinado. Então ele para de fazer o que é errado. Ele arrepende dos seus pecados. Ele se arrepende pelos pecados que o povo havia cometido. E ele se fortalece contra as influências que tinha ali no seu meio, até na sua corte, negativas, da sua própria mãe. Porque era uma influência na vida dele, era sua mãe, mas ele deixa isso de lado para viver algo com Deus. Jesus vai dizer no texto de Mateus 19 que todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, filhos, ou campos, por causa do seu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Eu não estou dizendo aqui que você deve abandonar sua casa, sua filha, mas está dizendo aqui que primeiro coloque Deus em primeiro lugar. Coloque Deus como o alvo da sua vida. Buscar a Ele incessantemente, porque o próprio Mateus vai dizer que todas as coisas lhe são acrescentadas quando você busca o reino de Deus. Então, para ter uma aliança com Deus, nós não podemos servir a dois senhores. Não podemos achar que nós vamos fazer simplesmente a nossa vontade, aquilo que nos dá na telha, mas depois a gente procura Deus. Não. Para ter uma aliança com Deus, nós devemos buscá-lo, devemos nos entregar, devemos vivenciar o melhor dele. Então é preciso romper com as coisas mundanas na nossa vida. Se muitas pessoas, te deixarem por causa disso, eram porque não eram pessoas verdadeiras contigo. Qual aliança você precisa desfazer com o mundo? O que você hoje tem como deixado na sua vida como uma forma de idolatria? O que você tem deixado hoje na sua vida que você não conseguiu abandonar e tem atrapalhado você de viver as coisas de Deus? Lembre-se, pare de fazer o que é errado, se arrependa dos seus pecados e viva o melhor de Deus. Deixe qualquer acordo que você tenha feito com o mundo para ter uma aliança com Deus. Viva essa aliança com Deus. Amém? Uma outra coisa que me chama a atenção é que fazer uma aliança com Deus, ela traz paz. O profeta Azarias ali, ele foi usado por Deus para convidar não só o rei, mas todo o povo a retornar ao Senhor. O tempo que viviam ali,
texto vai dizer que era de muita angústia, muita tribulação por terem abandonado a Deus. O profeta Azarias, então, ele vai advertir que só encontrariam a Deus se o buscassem de todo o seu coração. E aqui nós vemos algumas atitudes que Asa ele toma para entrar em uma aliança com Deus. Primeira coisa, ele ouve a palavra ali do profeta. Ou seja, muitas das vezes Deus tem usado pessoas na sua vida para dizer assim: olha, o que você tem feito é errado, volte-se para Deus. E a gente muitas das vezes não tem dado ouvido, ou seja, Asa ele dá ouvidos ao que o profeta tinha dito, a palavra que o profeta disse, que se ele buscassem a Deus de todo o coração, Deus os ouviria. Ele começa ali a restaurar um sinal visível da aliança do povo com Deus. Ele convoca todo o povo para que todos soubessem dessa fala de Azarias. Ele declara que todo o povo devia servir a Deus com todo o seu coração. E ali eles passaram a viver em paz diante de Deus. Se você deseja fazer uma aliança com Deus, precisa começar a ouvir aos servos de Deus que anunciam o Evangelho, que falam da palavra, que são usados pelo Espírito como, vamos dizer assim, um canal de Deus para a sua vida. Além disso, você precisa saber que só vai encontrar Deus se você o buscar. Deus ele está disponível, acessível a todos nós, mas ele só vai ser encontrado se nós o buscarmos. Não espere o dia da angústia, o dia da tribulação, porque a gente está acostumado a buscar a Deus somente na dificuldade. Ali como o povo fez isso, ele só vai buscar a Deus quando estava angustiado na tribulação. Não faça isso e deixe Deus fortalecer a sua vida espiritual. Restaure o altar da sua vida para celebrar ao Senhor de todo o seu coração. Você tem vivido angustiado, atribulado, você tem vivido dificuldades. Faça uma aliança com Deus. E eu posso te dizer, é um caminho difícil, mas que o texto bíblico nos diz que aquele povo, quando ele faz essa aliança, eles vivem em paz com Deus. Faça uma aliança com Deus. Ouça o que Deus tem dito na sua vida. Ouça o que Deus tem falado, tem manifestado sobre você. Restaure aquilo que se perdeu, o altar de Deus na sua casa, na sua vida, para que assim sim você celebre com todo o seu coração o nome de Deus. Amém? E uma outra coisa, que chama a atenção, que se encontra no capítulo 16, se você for ler o capítulo 16, vai dizer uma coisa, um alerta muito interessante para nós, que é ter cuidado com alianças com os homens. O rei Asa, ele foi um grande rei. Ele faz uma grande reforma ali no povo. Ele faz o povo se voltar para Deus. Mas o grande problema de Asa foi que quando o rei Baasá de Israel veio, se levantou contra o seu reinado, contra ele fica com medo. E ele vai e faz uma aliança com o rei da Síria. Ou seja, ele deixa de confiar em Deus e ele vai fazer uma aliança com um outro rei. Um rei que é de uma outra cultura, que tinha um outro Deus. E para isso, ele fazer essa aliança, ele pega todos os tesouros que tinha na casa de Deus para pagar Ben-Hadad, para que o ajudasse.
Deus mandou outro profeta chamado Hanani para repreender o rei, dizendo que o exército do rei da Síria escapou de sua mão e não estava mais com seu coração íntegro diante de Deus, e vai o exortar, dizendo: nisto procedeste loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. A reação de Asa foi mandar prender o profeta ali. Ou seja, antes ele ouviu o profeta Azarias, agora nesse momento de medo ali, onde ele erra, ele falha, ele manda prender, ele não ouve mais o que Deus havia dito. Ele começa a oprimir as pessoas do seu povo. Depois Asa ele vai ficar doente e não confiou no Senhor, e sim nos médicos. E ali ele vai acabar morrendo. Os erros que Asa ele comete para quebrar sua aliança com Deus vai ser fazer uma aliança com homens, entregar para os homens coisas que eram consagradas a Deus e não ouvir mais os profetas de Deus e oprimir servos de Deus. Tomem cuidado ao fazerem acordos com os homens, pois Deus vai dizer, ali através da vida do profeta Jeremias, que maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O homem é corrupto, o homem ele se deixa levar, ele é fácil de se corromper. E foi esse grande erro de Asa. Também há muitos crentes entregando para homens coisas que pertencem a Deus. Dons que Deus dá e Deus quer que ele use ali na sua missão. Mas esse homem, essa mulher, esse crente, esse cristão, ele não usa aquele dom que Deus havia lhe dado. Ou seja, há muitas coisas que nós não damos, nós não entregamos a Deus. Além disso, há muitas pessoas hoje que não ouvem os seus pastores, que são homens ou mulheres que são ali encarregados de ser voz profética diante de suas vidas. Não deixem de estar como servos de Deus para se comprometer com pessoas do mundo. Cuidado em fazer alianças com os homens. E esse foi o grande erro de Asa. O reinado de Asa, para terminar, ele durou 41 anos, como eu já havia falado. E Asa foi considerado um bom rei durante 35 anos, sem haver nenhuma guerra. Mas terminou a sua vida com 6 anos de muita tribulação. Porque antes ele tinha havido se colocado diante de Deus, mas em determinado momento da sua vida, ele abandona o Senhor. Ele concluiria a sua história dizendo que foi um bom homem. Ele começou bem, mas terminou mal. Muitos crentes começam empolgados ali fazendo tudo, a obra, mas em determinado momento da caminhada eles se perdem. Eles acabam sendo como Asa, eles terminam mal. Eles vêm cheios de Deus, cheios de angústias, cheios de problemas, e o Senhor ele vai livrar de tudo. Mas depois que eles prosperam, que eles vencem, que eles alcançam a bênção, eles começam a inflar o seu ego e se envolver dia após dia, mais e mais com o mundo, com as coisas mudando, com as coisas que corrompem, e acabam abandonando ao Senhor. Por isso eles começam a viver novamente os seus conflitos, as suas guerras, as suas crises, as suas angústias, porque
Eles não entendem que a vida, a aliança com Deus é algo constante, não é algo que é só quando eu quero, mas é durante toda a nossa vida. Para ter uma aliança com Deus é preciso deixar todos os acordos com o mundo, tudo o que nós temos aqui é abandonar as coisas do mundo e viver as coisas de Deus. É aprender que quando nós estamos com Deus, vivemos em paz. E Ele cuida da nossa casa, Ele cuida do nosso ser. Mas nós devemos ter cuidado com as alianças que a gente faz com os homens, que podem servir de tropeço na nossa caminhada, para a nossa vida espiritual. Então você está precisando voltar e sentir paz em seu coração? Chega de guerras, chega de angústia. Asa nos mostra aqui tanto o lado bom como o lado ruim. E a gente tem que reter aquilo que é bom para a nossa vida. Ele fez uma reforma naquele povo. Ele faz aquele povo voltar a adorar a Deus. Ele joga fora todos os ídolos, toda a idolatria. Ele se arrepende do pecado. E só assim ele vive em paz a sua aliança com Deus. E nós devemos ser assim. Abandonar as coisas do mundo. Abandonar aquilo que tem nos prendido ao mundo, para vivermos uma verdadeira aliança com o Senhor. Que nós possamos, através desse exemplo de Asa, entender quais são os perigos da caminhada e entender que a gente só vai viver em paz, viver felizes, quando nós fizermos de fato uma aliança com Deus. E o profeta Azarias ali fala que é muito fácil, é só nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Amém? Bom, essa mensagem de Deus para nós nessa noite. Eu quero fazer agora uma oração pela sua vida, pela sua casa, por nós, né? Oremos. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Ó Pai, primeiramente por esta palavra que vem de encontro aos nossos corações, ó Deus. Pai, reconhecemos que muitas das vezes nós criamos ídolos, somos idólatras, ó Pai. Vivemos as nossas vontades, fazemos acordos com o mundo, ó Pai. Mas te pedimos nessa noite, ó Pai, nos liberta enquanto dá tempo, Pai. Ó Pai, envia os seus anjos, envia o seu mensageiro para abrir os nossos olhos para o nosso erro, para que possamos enxergar, ó Pai, a nossa imundícia, ó Pai, e tentarmos buscar em Ti, ó Pai, a purificação. Ó Deus, que o Senhor venha sobre cada irmão, cada irmã aqui, ó Pai. Nós entendemos, ó Pai, que para vivermos em paz, para o nosso lar ter paz, ó Pai, para que as angústias, os problemas, as tribulações passem, nós temos que fazer uma verdadeira aliança com o Senhor. E a sua palavra fala que nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Ó Pai, nos fortalece. Não nos deixe nos abater diante da caminhada, ó Pai. Abre os nossos olhos para a cilada que o inimigo tem feito, ó Pai. Para que aí sim, Senhor, nós possamos, ó Deus, viver o melhor. Viver aqueles anos, ó Pai, que aquele reinado viveu, Pai. Próspero, em paz, sem guerras, ó Pai, porque era o Senhor que guardava, era o Senhor que protegia, e nós aqui entregamos a nossa vida, a nossa casa em Tuas mãos, ó Pai, entendendo que é o Senhor quem guarda, que é o Senhor quem faz, ó Pai, prosperar, é que é o Senhor quem dá a paz em nosso lar, ó Deus. Abençoe, ó Deus, a vida de cada irmão e irmã que está nos assistindo nessa noite, ó Pai. Que o Senhor possa fazê-los prosperar, ó Deus. Que o Senhor possa estar com eles como um dia o Senhor esteve com a vida do rei Asa e fez ele ser um grande rei. Por mais que fosse por um período. Mas nós não queremos falhar. Nós queremos ser bons, constantes na caminhada. E no final dizemos assim: nós vencemos
com Cristo, nós vencemos ao lado de Deus. Senhor, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus Ele te abençoe e te conceda, uma semana abençoada, repleta de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Adore o Senhor, aleluia. Louvar-te é mais do que eu mereço, aleluia. Adorar-te é mais profundo que eu pensei. Sempre tudo o que eu sou. O que mais quero é estar junto a ti, derramar perante ti os meus anseios, a minha oferta é a verdade, e te mostrar os meus pequenos. Mas Senhor, como eu dependo de ti para me curar.
palavra, louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor, através da vida do pastor Mateus, trouxe à nossa memória, trouxe às nossas vidas. Palavra inspiradora, palavra que nos desafia, palavra que nos chama para perto do Pai. Nós agradecemos ao pastor Mateus pela sua palavra, por essa pregação. Nós louvamos a Deus pela sua vida, pela vida da irmã Grazi e por tudo que Deus tem feito através da sua vida em nossas vidas. Nós louvamos a Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus. Amados, eu quero agora, nesta hora, trazer à nossa memória também os nossos avisos dessa semana, daquilo que nós vamos ter durante essa semana, as nossas programações. Na segunda-feira, a partir das 8 horas, nós teremos aí a nossa escola de maturidade frutífera. É um momento que Deus tem falado conosco, é um momento que nós temos crescido enquanto líderes e enquanto membros também. É um momento onde nós temos procurado aí falar, discutir, abordar temas que são essenciais para a nossa vida, para o nosso crescimento. Por isso eu quero convidar a você que é líder de clã, você que faz parte da clã, quero convidar a todos os irmãos que são membros da nossa igreja a participarem desse momento que tem sido ímpar nas nossas vidas, na vida da nossa igreja. Na terça-feira nós teremos também o jejum pelo fim da pandemia. E aí, meus amados, eu quero levantar um clamor especial com você, um clamor para que Deus abençoe aqueles que estão buscando aí a vacina. Vamos orar por esses cientistas, vamos orar por esses médicos, vamos orar por esses profissionais da área da saúde que têm gastado, têm dedicado o seu tempo para encontrar esta vacina. Vamos levantar esse clamor, vamos orar também pelas vítimas, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que pegaram o Covid, por aqueles que estão internados e também pelos profissionais da área da saúde. Então, terça-feira, nosso jejum em favor do fim da pandemia. Quarta-feira, às 19h30, nós teremos o nosso culto de oração. Eu convido você também a participar. Temos tido aí, graças a Deus, um número bom de irmãos até de outros estados, nos acompanhando, orando junto conosco. É um momento maravilhoso de comunhão, é um momento maravilhoso também de reflexão da palavra de Deus. Por isso eu convido a você a estar conosco nesses minutos das 19h30 até as 21h, estarmos orando, estarmos refletindo na palavra de Deus, estarmos, acima de tudo, orando um pelos outros. E nós precisamos, nesses dias, orar uns pelos outros. Por isso eu convido a você a estar conosco na quarta-feira, às 19h30. Também quero convidar a você a participar aí dos discipulados, dos jovens no sábado. Os professores, o pastor Mateus, tem aí convocado os jovens para estarem presentes, para que possam ser discipulados, para que também seja ministrado na vida dos jovens, dos adolescentes, dos juvenis, a nossa escola de maturidade numa linguagem mais apropriada para cada um de vocês. Por isso, você que é jovem, você que é adolescente, você que é juvenil, no próximo sábado, não perca, mas participe às 20 horas no sábado, o discipulado de jovens, o Connection. Por isso eu convido você, amados, e no próximo domingo
eu quero convidar a você a estar conosco na escola dominical. De manhã nós teremos os nossos cultos, podemos dizer, a nossa escola dominical com jovens, juvenis e adultos. Convido você a estar participando e também as nossas crianças. Os vídeos que a tia Milka tem produzido tem sido bênção, juntamente com todo o corpo docente do ensino infantil, que você possa aí prestigiar, colocando o seu filho, a sua filha, para poder assistir. Então, domingo, escola dominical, é um momento também no qual nós podemos nos dedicar à palavra do Senhor. E à noite, o nosso culto da família, aonde nós podemos louvar e engrandecer esse Deus que é digno de receber toda a honra e toda a glória para todo o sempre. Irmãos, são esses os nossos avisos. Temos aí muitos motivos de oração durante essa semana e eu quero convidar a você agora, em nome de Jesus, a se colocar em pé e juntos fazermos a oração final. E logo após a oração final estaremos impetrando a bênção do Senhor. Amém? Oremos ao Deus Todo-Poderoso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer por mais este culto. Queremos te louvar, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Queremos exaltar ao Senhor por tudo que o Senhor falou conosco, através dos hinos, das canções, através, Senhor, da palavra ministrada pelo pastor Mateus. Pai, nós te louvamos. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos ao Senhor e pedimos a Ti que nos conduza pelo vivo e santo caminho, Pai, que nos leva à vida, Senhor. Senhor, meu Deus, Senhor amado, queremos pedir ao Senhor que visite os nossos irmãos que estão enfermos, os nossos irmãos que estão em tratamento. Visite, ó Pai, cada um dos nossos irmãos, ó Pai, que tem passado dias difíceis, ó Senhor, que tem passado, ó Pai, por alguma necessidade, que tem passado por algum problema, alguma dúvida, alguma situação especial. Nós queremos orar por eles agora, Pai. Senhor, ó Deus, toca, abre a porta, visita, supre a necessidade, seja qualquer, ó Pai, ou, ó Senhor, seja qual ela for, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti. Pedimos ao Senhor que o Senhor traga, Senhor, o pródigo, o filho pródigo para casa. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que cure. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que liberte. Senhor, pedimos a Ti que opere sinais e prodígios no meio da Tua igreja. Pai querido, tomas em Tuas mãos. Abençoa os Teus filhos. Abençoa, Senhor, ó Deus, esta semana. Abençoa e guarda cada família da nossa igreja. Abençoa, Senhor, ó Pai, todos aqueles que temem o Teu nome e guardam a Tua palavra. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recebamos agora a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus Pai, esse Deus que é Deus de amor, poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cristo ressurreto, e que as consolações desse Espírito de ousadia, esse Espírito que move a igreja, que as bênçãos de Deus Pai, Filho, Pai e Espírito, seja com toda a amada igreja, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Abençoe a você, a sua casa, a sua família, toda essa semana. Em nome de Jesus, uma boa noite. Amém.